Oi, boa noite. Hoje a gente está aqui com mais uma live para falar sobre reflexões sobre um novo olhar para a jornada das tentativas e por que é importante desenvolver esse novo olhar, novas percepções, novos comportamentos. Oi, doutor, agora deu certo. Oi, Já estava um Camila. probleminha lá. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Tudo Vai. bem com você? Tudo ótimo, prazer ter você aqui. É Eu todo estava meu. falando aqui, né, doutor, que eu estou aqui no movimento do Maio Furtacô, que fala sobre saúde mental materna, né? E por Muito que legal. falar sobre saúde mental materna nesse momento de tentativas? Eu tenho trazido muito que, para muitas mulheres, a construção dessa maternidade, ela acontece nesse momento de desejos, de tentativas, e acaba sendo vivenciado por muitas delas, porque é uma jornada, por vezes, muito difícil mesmo, com muita dor, com muito sofrimento, culpa, invisibilidade, sentimento de insuficiência e também adoecimento mental, né? Terça-feira, inclusive, eu fiz uma live falando sobre isso, os dados que são tão alarmantes de adoecimento mental nesse momento da vida da mulher. E só que é um momento que também pode ser vivenciado com muita leveza, com muita qualidade de vida, com muita saúde. Porém, precisa aí de algumas mudanças, né, de alguns novos olhares durante essa jornada, porque esse processo ele também é permeado de muitas crenças, de muitos pensamentos limitantes, e desenvolver esse novo olhar pode trazer muitos benefícios para uma qualidade de vida maior nesse momento, né? E por isso que eu convidei você para estar aqui comigo, porque você também está passando por um projeto, né? Um novo projeto lá no seu perfil, do amar e mudar as coisas, e tem falado muito sobre essas transformações. E eu acho que melhor pessoa para a gente conversar sobre esse tema hoje. Então, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer ter você Eu que aqui. agradeço. E fala um pouquinho sobre você, sobre seu trabalho, né, sua prática. Bom, meu nome é Davi, eu sou médico especialista em reprodução desde 2010, há 12 anos. E dedico a minha atividade profissional exclusiva a isso durante todo esse percurso, né? E eu diria que acho que mais do que profissional, eu sou apaixonado pelo contexto família, a busca pela maternidade, e ao longo dessa jornada minha profissional, a gente acaba aprendendo muito por empatia, né? Então, e isso me fez amar cada vez mais a minha profissão e respeitar cada vez mais tudo isso que você vem dizendo, a importância da saúde mental das mulheres para a maternidade, independentemente qual é a realidade da sua maternidade. Pré-maternidade, no momento da infertilidade, durante a gestação, pós-nascimento. E então a maternidade é um grande desafio em todos os aspectos, especialmente para a mulher. A gente pode falar sobre paternidade, a importância do pai, tudo bem, mas para a mulher é completamente diferente. Eu sei que existem os movimentos feministas colocando a mulher, tentando colocar a mulher num cenário semelhante ao masculino, mas nunca um homem vai experimentar a vivência de uma gestação, nunca o homem vai ter a vivência da maternidade de forma plena como a mulher tem. Então, a saúde mental da mulher é algo fundamental durante todo esse processo. Fundamental durante todo esse processo. Então, eu dou muito valor às ações que você vem fazendo, ao projeto. Acho que a gente tem que usar as redes sociais para falar sobre isso também. Falar sobre tratamento é fácil, gente. Falar sobre óvulos, sobre indução da ovulação, sobre FIV. Isso é fácil. Difícil é o olho no olho, difícil é entender os anseios de cada casal que está à sua frente, porque também não dá para generalizar, né? Também não dá para generalizar que todo mundo vai sofrer, que todo mundo vai pensar do mesmo jeito. Então, cada um vai calar de uma maneira.
Cada um vai encarar de uma maneira. Mas que existe a necessidade de um suporte, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu tenho, a gente não se conhecia, né? Primeiro contato, assim, mas eu tenho acompanhado, né, o seu trabalho e eu tenho visto o quanto que existe uma comunicação muito acolhedora, muito humana da sua parte. E é muito importante, né, esse acolhimento com essas tentantes e casais, porque vai muito além da técnica, né? Esse olhar individualizado, como você mesmo trouxe. Cada caso é um caso, não dá para generalizar, a gente tem sim estatísticas, mas é uma forma geral, não dá para generalizar. Cada casal vai vivenciar seus desafios, né? Vai ter as suas dificuldades, que vem também da história do próprio casal. Então, pela própria história individual de cada um, a gente não pode generalizar, ela é única. E por isso que eu venho admirando o seu trabalho, exatamente por essa comunicação e esse olhar mais humano para cada uma, sabe? Trazendo essa conexão com o paciente. Eu acho que no final das contas é isso, com cada mulher, com cada casal que é acompanhado, né? Ou não, porque as redes sociais estão aí para alcançar Exato. muito mais pessoas. Eu só acredito nessa conexão quando ela é genuína. A gente fala muito em humanização, é uma palavra meio na moda, né? Do processo, assim. Mas é difícil você treinar a humanização. Na verdade, isso tem que ser genuíno. Por exemplo, quando você faz um projeto como o seu, de trazer acolhimento, informação, isso tem que ser genuíno, né? Assim como percebe-se pelos atos, né? E assim você acaba ajudando. Se a intenção é ajudar, se a intenção realmente é ajudar, essa conexão fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E a nossa profissão torna-se muito mais legal. É muito mais legal quando você curte, né? O que você está fazendo, quando você atende o casal com o real desejo que ele engravide. Seja lá como for. Entendeu? Se engravidou em casa, sozinha, se engravidou com o seu tratamento, se engravidou com o tratamento com outro profissional. Não importa. Assim, eu falo assim, se você engravidar, se você que procurou ajuda com infertilidade e conseguiu engravidar e ter seu bebê, não importa como, gente. O objetivo ele é o único, que você tenha um bebê. E aí o que nós tentamos fazer? Achar caminhos para que isso aconteça. E esses caminhos podem ser inúmeras formas para você encontrar seu filho. E da mesma forma que a gente tem que pensar assim como profissional, que não importa qual caminho, o casal também tem que abrir sua mente, porque nem sempre essa gravidez vai acontecer namorando em casa como todo mundo idealizou um dia, né? Então é importante a abertura da mente para outros possíveis caminhos que possam te levar até a maternidade, porque se nós colocarmos aí restrições aos caminhos por vir, muitos não conseguirão chegar lá, e aí vão acabar parando no meio do caminho. Porque a gente acaba percebendo, né? Nos consultórios eu também percebo, e é um ponto que eu quero trazer com certeza, essa questão do parar, do pausar, até mesmo do, muitas vezes, desistir. Mas eu queria começar com um ponto que foi a primeira mudança que você trouxe no seu perfil, que foi o despertar precoce da maternidade, né? E eu queria começar por aí, porque faz total sentido para mim, principalmente pelo que a gente está fazendo aqui, né? Uma campanha falando sobre saúde mental materna e eu trazendo para esse momento da vida da mulher. Porque eu acredito muito nisso, nessa construção que pode iniciar daí. É claro que, como você mesmo trouxe, para algumas mulheres vai se dar ali no positivo, para outras até depois do nascimento mesmo do bebê, mas para muitas vai se dar aí nesse momento das tentativas, né, no desejo. A sementinha já é plantada aí no desejo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar que você trouxe lá no seu perfil, aqui no seu perfil, sobre essa maternidade precoce. Essa é uma tese minha que eu sonho um dia poder executá-la cientificamente. Mas é algo que eu acredito muito e eu tenho muita certeza disso, que é o que eu dei o nome. Então, primeiro que é o cuidado que isso não é científico, isso é autoral, é uma opinião pessoal, então às vezes pode
acabar confundindo informações pessoais com acadêmicas. Então, é só uma forma pessoal de acreditar. E eu dei o nome de o despertar precoce da maternidade. O que eu acredito? Existe um momento em que a mulher desperta a maternidade. Na grande maioria das vezes, isso acontece quando a mulher é engravida. Né? Tá lá, vê, casa, porque a maioria dos casais vai tá lá com o parceiro, casa, engravida e pronto. Foi tudo muito natural. Não teve nada de Tantas diferente assim. interferências, né? Nada para tornar essa história mais, é, é, sei lá, para tornar essa história diferente, né? Mas algumas nem sempre acontecem de forma tão rápida assim. E, e em algum momento da sua vida, a mulher pode ter o seu despertar da maternidade antes mesmo dela conseguir engravidar, antes mesmo dela ter o seu filho. E eu acredito que deve haver, porque a maternidade, isso já é comprovado, que existe uma mudança do comportamento cerebral, dos neuropeptídeos cerebrais, a forma, o mecanismo hormonal de regulação da mulher muda depois da maternidade. Os neurohormônios mudam, as áreas cerebrais mudam, é bem legal, esses estudos são bem legais. E eu acredito que essas mudanças começam a acontecer antes da mulher ter o seu próprio filho. E ela se comporta não como alguém que está com dificuldade de engravidar, mas como alguém que perdeu o seu filho. O sentimento de luto é como se ela já vivesse a maternidade no coração, já vivesse a maternidade nos seus sentimentos, mas não tem o seu filho ali para preencher aquele vazio. E isso torna o luto muito maior. A sensação a tristeza, sabe as fases do luto, a passar raiva, a barganha, a negação, passa por todas essas fases do luto como se tivesse perdido alguém realmente. Então, se você não consegue ter esse nível de empatia com o casal que sofre de infertilidade, entender que aquela mulher já ama o seu filho e está procurando por ele, porque olha como muda, a frase parece semelhante, mas muda. Eu falo assim, a mulher que está com dificuldade para engravidar. É uma forma de olhar. A outra fala, puxa, a mulher que já ama seu filho está procurando pelo seu filho. Caramba, como é que você nega ajuda a alguém que está procurando seu filho? Como é que você nega ajuda a alguém que está sofrendo a dor da falta de um filho? A empatia torna-se muito maior. E aí, quando eu falo de empatia, eu falo da família, do marido. Às vezes o marido não entende por que a mulher mudou tanto os seus comportamentos. Puxa, agora você só fala sobre isso, você só entra nos blogs disso, você vive isso, você não muda de assunto, você não quer mais viajar, você não quer fazer mais nada. Sabe aquela cobrança da mulher antes do despertar? Mudou, mudou. Ou o cara cai a ficha que mudou o despertar da maternidade da mulher, ou quem vai rodar é ele, porque eu atendo muitas mulheres que chegam lá nos seus 35, 37 anos, começam a perceber o risco da não maternidade pela evolução da idade da sua reserva ovariana, e a chave dela virou. Só que o do marido não virou. Ele estava lá na mesma pegada. Então, assim, não é que ele está fazendo coisa errada. Não, ele estava na mesma energia, porque o homem não entende, o homem não vai atrás, não vai em blog. Se você for olhar os públicos que acompanham os nossos perfis, são mulheres que estão vendo, né? E aí, ou ele acompanha e entende que houve aquele despertar, que aquela mulher já quer o seu filho, ou pode acontecer uma ruptura. Inclusive, eu tendo vários casos de ruptura da relação conjugal. Então, eu dei a isso o nome de despertar precoce da maternidade. E eu tenho isso algo muito certo que dentro de mim que deve ser respeitado como tal. E com o grande cuidado que nem todas vão se comportar dessa maneira, porque não tiveram despertar. Ainda tá mais tranquilo. Não, eu tenho algumas que não sabem se quer ter filho. E eu respeito também. Não teve despertar. Nem toda mulher vai ter esse despertar da maternidade. Tem algumas mulheres que, na minha opinião, têm filho e não teve despertar da maternidade. Mesmo com o filho lá na casa dela, não teve despertar da maternidade. Né? Sim. Porque é aquilo que eu disse. O amparo psicológico da mulher pode ser antes, durante, depois da maternidade. Porque então isso não é uma regra, por favor. Mas é o que eu vejo para muitos casos. O que eu acho interessante a gente falar sobre isso? Você trouxe luto e o comportamento, muita coisa que muda para essa mulher. Essa construção, de fato, eu acredito muito nisso.
né, que essa construção ela se dá para muitas mulheres antes mesmo desse positivo da concepção. Mas a sociedade não enxerga muito dessa forma e acaba invalidando o sofrimento, as dores, né, os sentimentos das mulheres que já despertaram para essa maternidade. E é um luto mesmo, não é como se fosse, de fato é um luto, porque existe toda uma idealização, existe todo planos, desejos, investimento. E eu não digo só do investimento financeiro para se fazer um tratamento, o investimento emocional muito grande. E quando o negativo vem, e que muitas mulheres passam por diversas frustrações recorrentes, porque mês a mês vai tendo esse negativo, cada negativo desse vem com um sentimento de perda do filho dela mesmo. E é importante a gente falar sobre isso para validar o sentimento delas. Porque muitas vezes elas também não se permitem sentir e sofrer, porque não tem espaço para isso. Né? A sociedade, o outro não acolhe, não valida, ela também não consegue validar, não tem espaço para falar. E aí vem também muito do adoecimento. De não poder expressar a dor dela, de não poder falar que sim, para ela era o filho dela. E não só o filho, mas todos os planos e sonhos e desejos num tratamento de reprodução assistida, inclusive, as mulheres estão a cada injeção, existe aí toda uma expectativa, a cada transferência existe toda uma expectativa. Internamente, para elas ali já existe o filho delas. E falar sobre isso é validar, é trazer espaço para que elas se permitam sentir. Posso ir um pouco além? Eu acho que esse processo de validação ocorre até um pouco antes. Entender que ninguém quer ter filho, ninguém quer fazer FIV. Ninguém quer. Então é normal não querer fazer FIV. Negar, sabe a negação, a primeira etapa? Pô, não é possível, isso não está acontecendo comigo, não vou precisar, não. Normal. Ter raiva quando recebe indicação de FIV, ficar frustrada, ficar brava com o médico que deu o primeiro diagnóstico, normal. Ter raiva quando vê uma outra mulher grávida, ficar triste quando vê uma criança, porque a pessoa acaba se julgando, sabe? Nossa, como é que eu tive raiva da minha amiga, da minha prima, da minha irmã, da minha cunhada que teve um filho, meu Deus, é meu sobrinho, E sabe aquela não validação do próprio sentimento. Gente, é normal, não é seu filho, você não está sentindo a dor da falta de um filho, aí você vai lá ver alguém que nasce filho do lado. Você fica com raiva. É assim mesmo, faz parte da fase do luto. A negação, a raiva, é normal a gente querer trazer para a gente alguma outra maneira de preencher aquele vazio. Por exemplo, puxa, eu tenho um pet, um cachorrinho, alguma forma de preencher aquele sentimento de alguma outra maneira para externar a sua maternidade de alguma outra forma. E isso, às vezes, é bom, né, para dar um desafogo, né, para tudo isso. Mas validar os sentimentos, para mim, começa ali. Entender que é normal ficar pé da vida, ficar com muita raiva quando menstrua, ficar com raiva quando vê outra pessoa grávida, até que você vai chegar num estágio em que é a aceitação. Fases do luto, estamos discutindo fases do luto. Então, você vai chegar na fase da aceitação, que é quando você vai cair a ficha que realmente vai precisar de ajuda, gente. Aí você acaba fazendo tudo de uma forma muito mais leve. Porque toda a jornada dos tratamentos torna-se muito mais leve quando o casal atingiu o estágio de aceitação genuíno. Genuíno. Não é que assim, eu aceitei fazer o tratamento morrendo de raiva. E eu percebo muitas vezes raiva durante os tratamentos. Eu nem julgo. Ninguém quer fazer FIV. Mas aqueles casais que entendem que isso está vindo por um bom propósito, que entendem que há uma dificuldade real por algum fator que tenha acontecido durante algum fator no trato reprodutor do casal, seja masculino, seja tubário, seja, sei lá, ele qual for. Então, quando o casal aceita tudo isso e valida, eu gostei do termo validar, valida os seus sentimentos com mais naturalidade, chega no estágio de aceitação, é quando dali para frente toda a jornada se torna muito mais leve, mas muito mais leve. A aceitação da ajuda vai ser muito melhor
do que aquele casal que entrou em tratamento. Alguns nem entram em tratamento porque não chegaram a essa fase. A negação e a raiva afastaram o tratamento. Outros entram em tratamento nesse processo de negação ou nesse processo de raiva. E aí, no primeiro resultado negativo, a queda é muito maior. Então, eu gostei muito do termo validação. Eu acho que vale bem para trás, assim, antes de começar o tratamento. Sim, sim. Eu percebo muito, algumas pessoas que eu atendo, o casal ou até a própria mulher, que às vezes já estão ali no tratamento, já fizeram alguma transferência, já deu negativo, estão seguindo e não elaboraram essa fase inicial da infertilidade, dos impactos que essa infertilidade traz, porque traz um sentimento de impotência, um sentimento de fracasso do corpo que não está funcionando. Tem muitas questões que precisam ser elaboradas e eu percebo que alguns passam por isso, estão lá já na fase de transferência e não passaram por esse processo inicial de elaboração e aceitação da própria infertilidade e dos impactos dela na vida, porque existem vários estágios, como você mesmo trouxe. Primeiro, aceitar que não vai ser naturalmente, e isso já traz um impacto, o ter que receber ajuda, né? Depois, muitas vezes, se existe uma questão fator idade, não utilizar os próprios óvulos, e aí tem uma questão genética. Então, são fases que precisam ser elaboradas momento a momento. Aí você tá lá na frente, né? Não, mas é legal, porque, você entendeu? Como tudo tem que escalonar, né? Você imagina para uma mulher que ainda não aceitou nem fazer uma FIV, se a gente vai falar em óvulo doado, então, pelo amor de Deus, você entende? Como essa construção dessa elaboração, se o alicerce não estiver bem preparado, se você toca num assunto como ovo doação, ou do sêmen, vamos colocar para a parte masculina também, para o sêmen de doador, lá na frente, a chance de conseguir executar o tratamento é muito pequena. É muito. Oxe, não. Isso eu vejo todo dia. A habilidade dessa mulher para seguir o tratamento, porque ela nem passou por essas fases iniciais. Eu vejo todo dia. E hoje em dia tem vários perfis de ovo doação, né? Mostrando a maternidade por ovo doação. Então, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir achar exemplos de histórias por ovo recepção. Antes não se contavam muito, então, assim, ainda parecia algo, um peixe fora d'água. Hoje em dia já tem muita informação na internet, as pacientes já chegam aqui no consultório com muito mais informação. Mas as pessoas que não aceitam, não postam. Não tem perfil na internet falando que não aceita ovo doação. Entende? Então, a pessoa, às vezes se sente mal. Mas como assim? Será que eu estou sendo egoísta, sabe? Por querer meu óvulo? Então, para mim, de novo, é normal. No livro Sentidos da Vida, o livro que eu escrevi, aliás, me cobra para mandar um para você. Você tem, que legal. Eu falo isso, assim, ninguém quer ter o filho com a de outra mulher, mas ninguém no mundo. Não existe uma mulher que nasceu querendo ter o filho com a obra de outra. Sim. Então, negar é sempre a primeira resposta. Até que a vida mostre o contrário. E o tempo vai vai ajudar a elaborar, não só o tempo, né, mas muitas vezes você vai ajudar a elaborar tudo isso para que ela encontre a maternidade plena, mesmo que seja com o óvulo de outra mulher, mesmo que seja com o sêmen de outro parceiro, mesmo que seja no ventre de alguma parente que vai precisar carregar, mesmo que seja por adoção. Entende? Então, a forma para se abrir para outras maneiras de encontrar a maternidade depende desse processo de elaboração psicológica e da saúde mental da mulher. Então, dando muito valor a essa live de hoje e ao seu projeto. E aí você tocou num ponto que é o ser normal ter sentimentos mais negativos, sentimentos que socialmente são bem condenados, inclusive a inveja, a raiva, né? E que faz parte de nós, seres humanos.
E aí tocou num ponto que eu também vejo muito presente, que são os pensamentos mais negativos nesse momento, né? Os pensamentos mais disfuncionais, inclusive. Eu não sou merecedora, eu não nasci para ser mãe, eu não sou capaz. É rodeado de muitas crenças em torno desse merecimento, né? Em torno desse não dar conta, desistir, eu preciso desistir, eu já tentei de tudo e não consegui. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar, inclusive na terapia, doutor Davi, é exatamente a aceitação. E eu acho que essa é uma crença, a gente falando aqui na live sobre novos olhares, é o novo olhar também sobre esses pensamentos mais negativos. Porque eles fazem parte de nós. Isso é fato. Todos nós sentimos. E existe hoje uma ideia de uma positividade tóxica, né? De que você precisa estar positivo e precisa nutrir só pensamentos positivos. E isso acaba trazendo um peso e uma ansiedade muito maior para a mulher. Porque existe uma frustração aí na jornada. Ela tenta se forçar a não sentir algo que faz parte do próprio processo. Isso traz prejuízos para a própria vivência dela, né? De se tornar mais negativa, mais pesada. E um dos processos um dos trabalhos que a gente realiza é exatamente esse processo de aceitar e acolher esses sentimentos, porque eles fazem parte de nós. A partir daí, o que a gente vai fazer com isso? Questionar, porque ideias, esses pensamentos, muitas vezes são automáticos. E muitas vezes eles estão muito presentes porque está passando por uma situação mais difícil, mais desafiadora. Mas não é o fato do pensamento existir que eles são reais, que eles vão definir a pessoa, como, por exemplo, sentir inveja por saber que uma amiga está grávida, que é muito difícil para as mulheres, né, ter uma notícia dessa, principalmente de pessoas próximas. E aí vem o sentimento de inveja, e é importante a gente pensar que você não quer o filho dela. Você gostaria de ter o seu filho, de ter o seu positivo. E é normal. Própria crítica e julgamento que elas mesmas fazem com elas, né? E a gente precisa normalizar esses sentimentos e trazer isso para essa vivência. Eles não te definem, eles não te fazem ser uma pessoa ruim, mas eles estão dizendo alguma coisa. Que você está sofrendo, que você está frustrada. E o que a gente pode fazer com isso? Questionar. Mas será se todo mundo engravida menos você? Tem tantas pessoas aí passando pelo processo de infertilidade. Ah, mas eu não sou merecedora, já tentei de tudo e não consegui. Será se já tentou de tudo? Será se não existe um outro caminho que pode ser diferente para ter um resultado diferente? Questionar e tentar olhar de uma outra forma, mudar a lente, para trazer a aceitação desses pensamentos e não a crítica, o julgamento e a substituição a qualquer custo de algo positivo que nem é sentido. E que ela não sente, mas ela tem que mentalizar que não sente aquilo, que está sempre plena, linda, super tranquila, o que não é verdade, e elas se cobram. A ansiedade, pelo contrário, ela tem um efeito contrário, né? O aumento da ansiedade. É que aí eu vou trazer uma situação que acontece também. Às vezes, o que desperta a ansiedade é a falta de resposta. E aí, muito disso é culpa da forma da assistência, como ela vem recebendo assistência médica, tá bom? Eu atendo muitos casais extremamente ansiosos, mas é que eu dou total razão para estar muito ansioso. Porque está tudo errado. Sabe, vem fazendo os exames que não, os mais importantes não fizeram, exames que já estavam prontos não foram bem interpretados, o direcionamento técnico foi completamente errado, o casal se vê completamente perdido. Então, a melhor maneira de você controlar a ansiedade de uma pessoa é dando respostas e fazendo com que ela consiga enxergar onde ela está. Se você consegue colocar essa pessoa onde ela consiga enxergar no mapa onde ela está, no ponto, olha, eu estou aqui, o que tem para fazer é isso, 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 eu tenho as respostas dos porquês. Automaticamente eu alivio a ansiedade. Então, eu acho que existe um ponto muito importante,
das terapias, da ajuda psicológica, da acupuntura, do marido, da sociedade, mas o médico tem uma responsabilidade muito grande no controle dessa ansiedade, e aí não são com palavras de acolhimento, Uhum. são com atendimento técnico correto. É óbvio que o bom acolhimento faz parte para a saúde mental. Óbvio que a boa educação, no mínimo a boa educação numa consulta, seja importante. Mas fazer uma consulta absolutamente técnica. E uma das mudanças, a última mudança que eu coloquei, o vídeo que eu gravei, foi isso. O que tem de gente querendo dar opinião pessoal para os casais, e eu estou falando de gente, estou falando médico, e diversas, a sociedade de uma forma geral, dando opinião pessoal. Ah, eu acho que você está exagerando, eu acho que você. É, é, não sei se é para você ser mãe, para. Sabe? Está completamente errado. A assistência tem que ser técnica, as respostas têm que ser claras, os diagnósticos devem ser precisos, as orientações terapêuticas devem ser norteadas e pautadas por academicismo, né? E seguir um roteiro propedêutico assistencial, e não pessoal, e não, e não só com palavras de apoio ou palavras de negatividade, né? Assim, não, desencana, desencana que vai dar certo, sabe essas histórias? Acho. Sabe bem, né? Então, eu acho que se todo casal tivesse a chance de ter uma assistência médica absolutamente correta, já resolveria muito da ansiedade dos casais. Porque o casal que já tem assistência correta, tem direcionamento técnico correto, já tem uma ansiedade maior pela incerteza dos resultados, e eu falo, essa ansiedade eu também tenho. Paciente que me pergunta, Davi, eu estou ansioso para saber se vai dar certo. Eu falo, sabe o que eu falo? Eu também. Eu também estou, gente. Eu não sei se vai dar certo ou não. Eu estou olhando aqui, mas eu torço, a gente se envolve, né? Quando a gente se envolve com o paciente, a gente torce para dar certo. Então, fica triste também, lamenta o resultado e comemora e grita quando tem resultado positivo. Então, essa ansiedade, tudo bem. Agora, a ansiedade, porque não teve suas respostas bem claras, um direcionamento técnico bem claro, essa é injusta com o casal. Uhum. Esse ponto da ansiedade é algo muito, muito presente, né? Inclusive, recentemente eu fui para uma jornada de saúde da mulher em São Paulo e as estatísticas de que 40% das mulheres que passam pelo processo de infertilidade, elas apresentam algum transtorno mesmo, mental, seja de transtornos ansiosos seguidos de transtornos depressivos. E apenas 6,7% procuram, de fato, um cuidado, né, a respeito disso. É um número que não fecha. Então, de fato, existe essa prevalência da ansiedade nos casais, mas principalmente nas mulheres. Eu diria que a ansiedade existe em 100%. Agora, o transtorno, aí como eu disse, o transtorno patológico disso tudo, numa prevalência um pouco menor. Mas a ansiedade, o mais tranquilo, vai chegando perto do beta. Perfeito. Então, a ansiedade eu diria que existe em 100%. Pode até falar da boca para fora que não tá, mas por dentro tá roendo as unhas. Perfeito, é isso. E era esse o ponto que eu queria trazer. A ansiedade, ela vai estar presente. Isso é fato. Porque em qualquer projeto da vida da gente, o que a gente coloca energia, o que a gente quer muito que se realize, a gente vai ter ansiedade. A ansiedade, ela é ruim quando ela desorganiza. Ela traz prejuízos para a vida da gente e que, inclusive, isso pode fazer com que evolua para transtornos ansiosos. Né? Mas a ansiedade ela vai estar presente. É claro que com todo esse suporte que você está trazendo, de um acolhimento assistencial bem assertivo, com técnica, e sim, eu também acredito que com esse acolhimento, eu acho que a relação médico-paciente de confiança traz mais leveza para a vivência dessa mulher. Né? O confiar no que o médico está trazendo, que é a melhor o melhor caminho naquele caso. Claro que também é muito conversado, né? Não é algo imposto.
na maioria dos casos, eu acredito, por alguns profissionais. Mas a falta desse cuidado com outros aspectos sociais da vida dessa mulher, como cobrança, como julgamento, às vezes não ter desenvolvido uma habilidade mais assertiva de impor os seus limites, de dizer que aquele comentário machuca. Então, a mulher acaba vivendo um isolamento social, né? Não quer mais participar de reuniões familiares com amigos, porque vão sempre perguntar cadê o bebê. Então, tudo isso traz, sim, também muita ansiedade para essa mulher. A ansiedade já vai estar presente, mas outros aspectos podem, que se estiverem presentes, podem ir aumentando esses níveis de ansiedade e trazendo muito prejuízos, né, para a vida dessa mulher e desse casal e das relações dela, inclusive. E uma das coisas que o processo psicológico traz, né, de benefício é essa mulher aprender a lidar com a ansiedade. Né, aprender a desenvolver recursos para lidar com essa ansiedade. Não necessariamente acabar com essa ansiedade, porque isso não vai acontecer. Como você mesmo trouxe, você também sente ansiedade. É um incerto. O incerto já tem como característica, né, trazer esse nível de ansiedade aí que faz parte, é benéfico. Mas quando desorganiza, não. E esses fatores, quando muito presentes e de maneira muito intensa, pode ir evoluindo, sim, para esses altos índices que a gente está percebendo. Então, a falta de assistência, como você mesmo disse, que é talvez o ponto de partida aí, né? Porque isso já traz uma certa segurança e quando não existe, desorganiza mais ainda. Junto com todos esses fatores sociais, individuais, né, pessoais, a falta de espaço mesmo dessa mulher para falar sobre. Uhum. Acho que está perfeito. Tem a cobrança social é muito grande, né? E me fala um pouco do seu projeto, desse seu projeto do mês de maio. Então, o Maio Furtacô, ele é uma campanha nacional, ela é uma campanha nacional, e aqui em Campinas eu estou representando, né? Então, a gente está com ações tanto presenciais quanto online. Esse é o primeiro ano da campanha presencial. E, inclusive, a gente vai ter uma caminhada agora no domingo para falar sobre saúde mental materna e proporcionar também um espaço de lazer e autocuidado não só para as mães, mas para as famílias. Os índices, né, falando em índices de adoecimento, já eram alarmantes antes da pandemia, porque esse é o momento esse período da mulher da perinatalidade, né, do entorno da maternidade, é o momento mais propício ao adoecimento mental. E na pandemia, foi lá para cima, por conta de todo o contexto, o aumento de violência doméstica, fragmentação das redes, né, de apoio dessa mulher, fechamento de escola, trabalho informal. Então, os índices aumentaram bastante, daí a necessidade de fazer uma campanha para falar sobre, né, para que se tenha políticas públicas para rastreamento mesmo do adoecimento mental lá no início, na gestação, para que seja de uma forma preventiva, né? Legal, legal. Parabéns. Aí, como eu falo muito, né, sobre a jornada da tentante, eu pensei em trazer esse olhar também para a saúde integral da mulher, né? Não só a saúde emocional, mas esse todo, né? De trazer esse olhar também diferente de outros pontos da vida, né, dessa mulher, para que ela consiga viver com mais leveza. Porque falar de saúde mental é falar dessa saúde integral, de viver com mais bem-estar em qualquer aspecto da vida da gente, né? E o que eu acredito muito é que a psicologia, ela não vem para trazer garantias de que a mulher, ela vai engravidar se ela estiver bem emocionalmente, mas é trazer esse olhar e esse cuidado para ela, né? De que ela merece ser cuidada e de que ela pode sim viver com mais leveza. Eu acho que o que eu trago muito é isso, é viver com mais leveza, né? É ter outras áreas da vida dela mais férteis, porque eu acredito que seja muito importante olhar para investir e acreditar no seu processo e ser responsável pelo seu processo, né? Ter uma adesão e se responsabilizar por isso.
fazer o que tem que ser feito, investir, acreditar mesmo. Mas quando ela consegue viver e ter leveza em outros aspectos da vida, isso dá base e sustentação para ela seguir firme no projeto de vida dela da maternidade. Então, tentar resgatar essa mulher, sabe, para uma vivência mais leve, para desenvolver, para melhorar a autoestima dela, que muitas vezes acaba se vendo, né, um pouco inferior por todo esse processo. Então, acho que a psicologia, ela chega nesse aspecto, não vai trazer garantias. Então, eu acho que tudo se complementa, né? Quando você traz a necessidade de uma assistência assertiva e correta, eu acredito muito nisso. Muitas mulheres, hoje em dia, elas nem conhecem a saúde reprodutiva delas, a reserva ovariana. Então, eu acho que sim, esse cuidado ali, esse cuidado e essa atenção, ela é primária. Mas existem outros fatores que estão aí complementando para trazer esse olhar integral para a vivência dela. Não sei se faz sentido para você, mas eu acredito muito dessa forma. Total sentido. Eu, nós não podemos esquecer que a maior causa de desistência dos tratamentos é emocional. A maior causa de desistência é emocional. Então, ou você entra em equilíbrio durante toda a sua jornada, ou a chance de você desistir será certamente maior. Existe a questão financeira, óbvio, alguns tratamentos têm custo elevado, existe o lado físico do processo, mas o lado emocional é um dos que mais afasta casais com infertilidade do seu filho. Aquilo que pode mais te distanciar de conseguir ter o seu filho é o lado emocional. Então, tem que estar bem emocionalmente. Se a gente for pensar de forma fria e calculista, eu costumo falar assim, são 5 pilares. Técnico, físico, financeiro, emocional e conjugal. Técnico, físico, financeiro, emocional e conjugal. O lado técnico cabe ao médico. Físico, financeiro, emocional e conjugal, aí cabe ao casal. Né? Então, assim, tem que fazer a organização financeira para fazer um tratamento? Claro que tem que fazer. Do mesmo jeito que tem que estar em equilíbrio emocional. Se você sabe por que os casais desistem, se você usa a literatura para entender por que os casais desistem da sua jornada, porque ninguém desiste porque desistiu de ter um filho. Acho que eu não quero mais. Uhum. Não é isso. Desistiu porque a jornada nem sempre é tão curta quanto nós gostaríamos que fosse. Alguns casais não vão sentir a dor que muitos vão ter por sucessivos tratamentos, ter que discutir óvulo doado, semi-doado, barriga solidária. Não. Então ninguém desiste porque desistiu do filho. Desiste porque algum desses 4 pilares se rompeu. Dos 5, vai técnico, desiste porque o médico falou, não dá mais. Físico, financeiro, emocional, conjugal. Um desses 4 pilares pessoais se rompeu. Então, o equilíbrio desses 4 pilares é o que vai fazer você continuar prosseguindo. E no meu modo de ver, para atingir o equilíbrio, não é só o paciente, não é só a mulher, não é só o casal. Traga isso para uma equipe multidisciplinar. Do lado emocional, eu não estou bem emocionalmente. Não estou bem, não estou preparada para isso. Estou triste, estou assim, estou assado. A ponto do médico poder enxergar para poder encaminhar para uma ajuda. Ou o lado financeiro é o que pesa, coloca na mesa. Falou, olha, meus recursos financeiros vão até aqui. Opa, então deixa eu calcular como que eu vou criar a estratégia de tratamento para você dentro desse equilíbrio financeiro, porque senão se eu errar a minha estratégia, pode ser que eu erre na parte do cálculo financeiro do seu tratamento. Então, tudo isso pode ser conversado e discutido com a equipe. E assim a sua chance de prosseguir chegar no final com o seu filho nos braços, no meu modo de ver, é muito maior. Eu acredito muito nessa integralidade mesmo e nessa equipe, né? Esses cuidados em todos os aspectos da mulher e do casal, né? Quando a gente fala que mulher, na verdade, dos envolvidos no processo. Eu me lembrei aqui que eu assisti uma live, eu nem sei qual era o tema, uma live sua, que você trouxe 3 pontos que eram importantes, que são importantes de serem vistos de uma forma diferente, que foi a questão da vaidade, da arrogância e
Nossa, da Isso, vaidade, isso da é- arrogância. foi uma live da aceitação com óvulos doados, foi uma live com a Luciana, com a Luli, e com a Aline, então, onde a gente estava falando das armadilhas Sim, sim, emocionais foi isso. que te fazem se afastar da aceitação, né? E a zona de Então, conforto. zona de conforto, que é Isso, vaidade, arrogância e zona de conforto. perfeito. Então, a vaidade vem de você achar que não precisa de ajuda, né? Assim, vaidade com a opinião dos outros, de achar, às vezes você está tão vaidosa com a opinião de terceiros que acaba deixando de fazer aquilo que tem um propósito do seu objetivo maior. Você está mais preocupado com a opinião dos outros do que com o objetivo maior de conseguir alcançar a sua gravidez. Puxa, eu estou com vergonha de falar para os outros como é que os outros vão ver o que eu vou fazer para o meu tratamento. Vaidade, vaidade. É a forma de se preocupar com aquilo que não deveria ser o cerne da sua preocupação. Arrogância. Não preciso de ajuda, não preciso de psicólogo, não preciso do médico, não vou precisar, isso aqui não vai dar certo. E a zona de conforto de achar que vai cair do céu, né? Vai cair do céu, assim, anos e anos tentando engravidar e achar que não tem um problema. E achar que não tem que, eu não tenho dinheiro para tratamento. Tudo bem, eu entendo que é caro. Mas, vou ter que me mexer, tem um monte de paciente, mas que mexe montanhas para fazer acontecer. E muitos ficam atrás da tela do celular olhando a história dos outros sem se mover para criar sua própria história. Então, essas três armadilhas, vaidade, arrogância e zona de conforto, tiram muitos casais das suas ações para ir atrás de um propósito, do seu objetivo maior. E aí é importante você também saber traçar o objetivo, né? O objetivo, às vezes, para alguns casais, traçam o objetivo de fazer um tratamento. Não, tá errado. O objetivo não é fazer o tratamento, o objetivo é você ter um filho. Esse é o objetivo único do casal com fertilidade. Eu quero ter um filho. Como eu vou fazer para chegar até lá? Não sei. Cada história vai ser desenhada de uma maneira diferente. Vai ter aquele que vai engravidar naturalmente, vai ter aquele que vai precisar tomar um remedinho e está tudo resolvido, vai ter aquele que vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma inseminação, uma fertilização in vitro, uma ovodoação, um sêmen de doador, uma barriga solidária. Eu não sei como vai ter que adotar, eu não sei como você vai ter seu filho, mas se você traça uma meta bem definida de ter um filho, tira a arrogância de achar que você não precisa de ajuda, para com a vaidade de se preocupar com a opinião dos outros e se mexe para procurá-lo, a chance de você conseguir encontrá-lo certamente vai ser maior. Eu achei incrível, né, esses 3 pontos, porque trazendo para o aspecto mais emocional, a gente percebe muito isso, a dificuldade de aceitar ajuda, de se permitir, inclusive, estar nesse lugar de mais vulnerabilidade, né? De aceitar a ajuda do outro, de reconhecer que existe uma limitação. Daqui eu não consigo ir só, eu preciso, seja do médico, seja o apoio do parceiro ou da parceira, seja de familiares, de amigos, mas esse pedir ajuda, e lá você trouxe um ponto importante, que Eu é... lembrei da live. A live chama A Protagonista. Ah, A eu live acho chama que A é. Protagonista. Era essa aí, não era na live de aceitação com os dados, mas essa live foi legal. Eu tô lembrando agora eu lembrei. Eu Chama acho que é, porque eu não lembrei que tinha ninguém junto. Eu acho que você Não, estava é isso. só. A live chama, eu super recomendo, assim, porque lá eu consigo detalhar um pouco mais essas teorias, né? Isso. E chama A Protagonista, é a forma como eu desenho, como eu acho que deve ser o comportamento da mulher na sua jornada. E Isso. aí, e aí é uma live difícil de digerir. Tem gente que ficou meio bravo comigo com a live, assim, mas assim, eu recebi tantas mensagens depois, falou, já caiu a ficha aqui, viu? Foi bem legal, assim. É o processo de aceitação, né, que a gente falou. Tem um pouco. É isso aí, é isso aí. Por isso que. Mas eu acho Desculpa te que... cortar, desculpa te cortar. Não, mas eu acho que é importante falar sobre isso, sim. E aí você toca num ponto lá da própria relação da mulher com o médico, né, com a equipe de saúde. Se ela não se permite, se ela não se permite estar, às vezes, mais frágil, com dificuldade, às vezes, de seguir uma dieta, ela não vai comunicar, vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ok. E isso atrapalha, interfere negativamente
inclusive no próprio processo dela de adesão ao tratamento, ou até mesmo de, não necessariamente de adesão, mas de conseguir fazer aquilo que é importante ser feito e que só ela pode fazer. E aí vem o outro ponto, né, dela ser responsável pelos momentos de autocuidado dela e pelos momentos e pelas atitudes que ela precisa ter em relação a todo o tratamento. Então, se precisa ajustar pontos na qualidade de vida, na alimentação, no sono, né, no cuidado emocional que não está legal, que ela percebe que existe uma ansiedade aí muito grande. Então, são questões que, se ela não tiver nesse processo de aceitação, se ela não se permitir se sentir frágil, pedir ajuda, e frágil não no sentido negativo, no sentido de vulnerabilidade mesmo que todos nós temos, né? Se ela não se permitir estar nesse lugar, ela não vai pedir ajuda, ela não vai ter uma adesão legal ao tratamento. E vem o terceiro ponto que você trouxe, que é a zona de conforto. Ela vai terceirizar o cuidado dela, né? Entendi. Perfeito. E eu achei isso perfeito, porque uma coisa vai levando a outra. E é importante falar sobre isso, apesar de ser muito difícil, principalmente as mulheres que terceirizam. Então, é muito difícil sair do lugar para reconhecer que, caramba, eu preciso fazer por mim, ninguém vai fazer. É exatamente isso. Resumiu super bem. É exatamente isso. É você que tem que fazer por você. E às vezes dói, né? Quem está terceirizando vai doer mesmo, vai mexer na ferida e vai Olha, precisar de um processo cara, para aceitar. gente, é o que eu falo assim. A dor, passar por momentos difíceis, se dar a oportunidade de crescer. Ninguém vai crescer assistindo televisão, vendo o Instagram. Ninguém vai ter um crescimento pessoal, ninguém vai conquistar, ter grandes conquistas, sem se atirar ao mar para ver se aprende a nadar na prática. É óbvio que se você fizer uma aulinha de natação antes vai ser melhor. Mas tem hora que você tem que pular e tem que nadar. Né? Isso vale para muita coisa, não só para FIV, para tratamento. Isso leva como filosofia de vida. Né? Então tem hora que você tem que se mexer, tem que fazer aquilo, seguir os ideais, traçar um plano e bora, fazer acontecer. É o arriscar, né? É viver aquilo com propósito. Traçar suas prioridades e viver com propósito e fazer acontecer. Né? Então, isso me fez lembrar uma frase, doutor, que faz muito sentido para mim. Quando eu digo do arriscar, é o se expor mesmo. Não se tem garantias de nada. Então, se você não vai arriscar como o pular, né? Se tem uma aula de natação, ótimo. Mas, às vezes, você vai precisar pular. Da forma, o assumir riscos, na verdade. E tem uma frase que, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim... Às vezes a gente se questiona, né? O que você tentaria fazer se você soubesse que ia ter êxito, que não ia falhar. E talvez a gente começar a trocar por o que você pensa em fazer, mesmo que você fracasse. Porque esse que traz um sentido. Não sei se deu para entender, mas às vezes a gente fica pensando no que a gente vai fazer com a garantia de que vai dar certo. E talvez não seja isso que traga o sentido na vida da gente. Pelo contrário, o que é que a gente gostaria de fazer, independente dessas seguranças, dessas certezas? Perfeito. Perfeito. Gostei muito da nossa conversa, Camila. A gente está encerrando, mas eu adorei também. Eu acho que a gente precisa abrir espaços para desconstruir e reconstruir. Eu acho que esse é o caminho. Cada área de atuação tem os seus pontos de vista, tem as suas especificidades, mas, no final das contas, é através de conversas assim que a gente vai construindo algo maior e mais integral. Eu queria, só para fechar nessa questão de crenças, você traz muito no livro diversas maneiras de maternidade. Existe... e eu acredito muito que a maternidade está muito atrelada hoje à gravidez. Então, existe tempo para ser mãe. As pessoas falam, né? E, na verdade, existe tempo para engravidar. Não existe tempo para ser mãe.
E você traz muito, eu li alguns, eu recebi essa semana, então eu li algumas páginas do livro e achei incrível. As ilustrações, a comunicação, poemas, nossa, tá muito lindo. E lá tem dizendo isso, existem muitos caminhos para a maternidade. Não vão ser fáceis, isso é fato, mas existem. E você queria falar um pouquinho sobre o livro, eu achei ele incrível, de verdade. Eu vou até mostrar aqui. Lindo, lindo. O livro ele trata, ele não é um livro só de infertilidade, na verdade ele é um livro que busca conversar com mulheres com idade mais avançada ou com baixa reserva ovariana, onde eu classifico no limite da vida reprodutiva. E esses casais, lá naquela linha do tempo que a gente estava conversando lá atrás, são aqueles casais que estão lá no finalzinho, onde enxergam que a maternidade pode ser que realmente não aconteça. Então, a ausência do filho torna-se muito forte para essas mulheres. E a importância de ter uma visão geral, ter uma visão de cima, porque às vezes até pela forma assistencial como recebeu as notícias, como recebeu os diagnósticos, dificultam ela entender que a busca pela gravidez é diferente pela busca pela maternidade. Então, eu coloco um casal numa encruzilhada em que eu coloco invariavelmente, todos os casais com infertilidade que sentem a falta de um filho, no limite da vida reprodutiva, terão 5 caminhos a seguir. Continuar tentando naturalmente e dando-se a sorte de que isso aconteça. Fazer um tratamento com os próprios óvulos. Fazer um tratamento com óvulos doados. Adotar uma criança ou parar. E aí, se parar é um caminho, invariavelmente você vai seguir um desses 5. Não tem como, mas um desses 5 caminhos você vai seguir. Então, se você só tem 5 caminhos a seguir, entenda muito bem cada um deles. Então, aí eu trato sobre o impacto de continuar tentando em casa, o impacto dos tratamentos de reprodução assistida, os tratamentos com óvulos doados, falo sobre adoção e falo sobre os caminhos para quem pensa em parar. Então, para que você não desista da sua maternidade. E aí ele deu o nome de Sentidos da Vida, e aí a construção desse projeto foi muito mais do que técnico. Tem algumas poesias que eu escrevi, tem as ilustrações que casaram com o livro de uma forma muito... A história das ilustrações é longa, mas acho que tem algo a mais, tem algo muito mais sensorial nesse livro do que só o conhecimento técnico. E o feedback que eu venho tendo com quem leu e gerou empatia com a situação, está sendo muito prazeroso para mim. Então, uma etapa da minha vida profissional e pessoal muito, muito legal, depois que surgiu o projeto Sentidos da Vida. Nossa, Obrigado pela leitura e pela recomendação. Nossa, eu não li todo, eu tô logo no início, mas chama a atenção por ser diferente, traz uma abordagem diferente, as ilustrações são lindas de verdade. Cada início de capítulo tem um poema, então já deixa tudo mais, sabe, mais aconchegante, mais acolhedor. E quando você traz esses 5 caminhos, né, me vem muito, e os impactos de cada um deles, me vem muito informações para uma escolha consciente, né? E no final das contas, a gente trabalha muito isso. Escolhas têm que ser respeitadas, as escolhas do casal, da mulher, a história de vida, mas que seja consciente, porque muitas vezes não são. Isso traz um impacto negativo. Isso aí. E o livro ele é encontrado no site www.sentidosdavida.com.br. Se quem tiver se interessou, super recomendo a leitura. E muito obrigado, viu, Camila? Obrigado mesmo. Assim, pelo carinho, pela receptividade, pelas palavras. Parabéns pelas palavras, pelo projeto. E que tenha vida longa aí para trazer essa paz emocional, essa paz espiritual para as mulheres, porque é um desafio muito grande. E para mim isso tem que ser um trabalho de longo prazo, longo prazo. É verdade. Eu agradeço também, mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui presentes. E qualquer dúvida, qualquer
informação que precisar, também estou disponível aqui no Instagram para a gente conversar. E é isso, doutor. Muito, muito, muito obrigada. Que seja Muito obrigado, viu? em outros momentos. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco.